Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão da série Educação pelos Contos Brasileiros, aqui da Casa da Crítica. Uma alegria a sua presença. Hoje mais uma reflexão de caráter existencial, de temas importantes, ilustrada por um conto brasileiro clássico e ou de um autor brasileiro clássico. Hoje a gente tem a alegria de voltar para Clarice Lispector. Clarice Lispector, nascida Chaya Pinky Hashivina Lispector, uma grande autora, dispensa grandes apresentações. A Clarice já foi ouvida, a Clarice já ilustrou contos dela, ilustraram algumas reflexões nossas. Tá? Fazia um tempo que a gente não vinha para Clarice. A gente já falou sobre a felicidade clandestina, já falou sobre a menor mulher do mundo. Clarice Lispector tem uma unidade muito clara. É fácil deparar com uma obra dela e ver, aqui é Clarice Lispector. Seja romance, conto nos ensaios dela. Ela foi aí romancista, contista, ensaísta e cronista também, não se pode negar. As crônicas dela, as cartas dela também fazem bastante sucesso. São obras com foco numa psicologia sutil, de caráter intimista e epifânico. E inclusive no conto de hoje, tá, isso vai ficar muito claro. Tá? Há um fluxo de consciência de uma pessoa que está num período de crise. E para tentar debelar essa crise, ela vai buscar um aconselhamento. Crise e aconselhamento. Ilustrado em Gertrudes Pede um Conselho. Essa é a nossa reflexão hoje. Crise. Se a gente olhar com lupa microscópica, tudo é crise. Absolutamente tudo é crise. Crise é movimento, mexer, mudar, vai mudar. Tudo está sempre mudando. Quando a gente diferencia a crise de meramente movimento, a gente está querendo falar pelo menos num senso de padrão. Tudo está movendo ininterruptamente. Mas para a gente dizer que é um movimento crítico, a gente dá um aspecto de que é um movimento de um certo patamar de ajustes, de um certo patamar de adequação, de coisas que vai virar outro. Tá? É uma mudança em algum padrão. Seja um padrão de hábito, um padrão de fase, um padrão de fase, seja no sentido de vida, seja no sentido de consciência, seja no sentido de clareza. Tá? E as crises são tumultuadas. Quando nós estamos em crise, o nosso padrão de movimento geral, afetivo, existencial, de clareza, de entendimento, não dá mais. Vai mudar para outro padrão vai se estabelecer. Nós não saímos de padrões para um caos. Saímos de um gênero de padrão para outro. Nessa passagem, são as fases de crise, tá? Dessas mudanças de padrão, nós temos grandes abalos psíquicos. Nossas duas grandes dimensões psíquicas vão estar abaladas. Normalmente a nossa potência, a gente se sente impotente e a gente tem problemas na significação, também chamada de autoestima. Então você está em crise, você meio não sabe quem você é, que ao mesmo tempo você não sabe exatamente o que você pode fazer. Mas você está olhando para um futuro, mas enfim, enquanto o futuro não chega, eu não sei quem eu sou. O tumulto de crise. E nós vamos ver aqui uma ilustração numa crise clássica, uma crise de adolescente. Tá? A menina adolescente está na crise da idade. Não dá mais para viver aqueles padrões de adolescência, está virando adulta, vai ter que ser outra, mas aí quem eu sou e quais forças eu tenho. Tá? Então, muito ao padrão da Clarice Lispector, que é esse fluxo de consciência, a gente vai ver uma consciência em crise. Está entre dois padrões, não saiu o antigo, mas não cabe no antigo, mas não entrou no novo, que não sabe exatamente qual será o novo. Tá? E o aconselhamento. O aconselhamento é uma grande questão, gente. A arte de aconselhar é uma arte complexa, muito complexa. O aconselhamento é um recurso muitas vezes usado para ajudar as crises. Tá?
Inclusive de certa forma, um recurso natural. Que as gerações avantes, que os experientes aconselhem os inexperientes. Aqueles que já passaram por crises e etc. A gente busca conselhos. Só que é uma coisa difícil. É muito difícil. Primeiro, é um ato de força. O próprio ato de buscar um aconselhamento, buscar um conselheiro é um ato de força. Segundo, é um ato perigoso. Tem que achar uma pessoa qualificada para dar conselhos lúcidos. Aconselhamento é bom, mas pode ser faca de dois gumes, sim. Achar alguém competente, psiquicamente capaz, honesto, e que vai dar atenção. E a perspectiva do conselheiro também é difícil, tá? Também é muito difícil a perspectiva do conselheiro. Então a gente vai ver esta dinâmica aqui. Uma pessoa em grande crise e um encontro, de certa forma, bem mal sucedidozão, tá? Com uma conselheira. Um pouco da dinâmica, e que isso é muito similar à dinâmica de um set terapêutico, um set de aconselhamento, tá? A zona em que aqui é um trabalho terapêutico, em que há um trabalho de coach, há um trabalho de mero passatempo ou enganação, tá? Tudo dentro de uma pessoa em crise. Então essa ideia do fluxo de consciência, que a Clarice é mestra em bem demonstrar, está aqui exuberantemente demonstrado, tá? Todo mundo aqui já passou por crise, sabe os sufocos, as angústias das crises e como é difícil achar com quem se aconselhar. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a leitura do conto. Vai ser feita a leitura na íntegra, um conto razoavelmente longo, então vai demandar um certo fôlegozinho de atenção, mas nós chegamos lá. Sentou-se de modo que seu próprio peso passasse a ferro a saia amarrotada. Endireitou os cabelos, a blusa. Agora é só esperar. Então nós já somos colocados num espaço, tá? Nossa protagonista chegou a um local, a um consultório, a uma clínica, a um escritório, onde ela vai ser recebida. Essa questão da aparência tá muito relevante, principalmente quem está em crise. Quem está em crise interior está tentando pôr alguma ordem externa. Sempre, tá? E essa questão da roupa é muito relevante, inclusive. Tá? Lá fora tudo muito bom. Podia ver os telhados das casas, as flores vermelhas de uma janela, o sol amarelo derramado sobre tudo. Não havia hora melhor que 2 horas da tarde. Estamos colocados num contexto que a pessoa chegou e está sendo recebida. Já fica claro aqui que tem uma certa ansiedadezinha, uma palpitação, uma observação um pouco centrada nos detalhes, periférica, assim, etc. Não queria esperar, porque ficaria com medo. Ou seja, aquela ideia da ansiedade, está esperando algo. E assim não daria à doutora a impressão que desejava causar. Causar impressão, gente. Quando tem esse contexto de buscar um conselho, é um ato de força. Então. Mas ele gera reflexões, ele gera apreensões, o que vão achar, o que vão pensar. Uma hora sensível, sim. Não pensar na entrevista, não pensar. Inventar depressa uma história, contar até 1000, recordar-se das coisas boas. O pior é que só se lembrava da carta que mandara. Minha senhora, eu tenho 17 anos e queria. Idiota, absolutamente idiota. Nós vemos que aqui já começa um fluxo de alguém que está em crise. Muita coisa, como é que eu ordeno isso? Muito julgamento, muita avaliação. Eu quero lembrar, Ela até está tentando fazer um esforço para concentrar e ter força de aguardar a espera. O que vai acontecer? Expectativa, aquela coisa sempre difícil, tem uma carga de aflição diante da indefinição do futuro. Tá? Estou cansada de andar de um lado para outro. Às vezes não consigo dormir, mesmo porque minhas irmãs dormem no mesmo quarto e se remexem muito. Mas não consigo dormir porque fico pensando nas coisas. Já resolvi me suicidar, mas não quero mais. A senhora não pode me ajudar, Gertrudes? Então aqui é uma transcrição da carta, que fica clara da pessoa em crise. Quer pôr ordem. Ela está em desordem.
Pessoa em crise está em desordem, está sem um padrão e sabe que vai para outro, mas não chegou, e como é que estabiliza? Tá? Tudo me justifica, não durmo por causa da irmã e isso, mas também é porque eu me vejo nas coisas. Já resolvi me suicidar, mas não aguento mais. O apelo, ela já está falando aqui em aspectos apelativos, desesperadores da aflição crítica. Tá? Então fica claro que ela escreveu para uma senhora, uma consulente, não sabemos aí se uma mera conselheira, uma coach, uma psicóloga, uma terapeuta, o que for, mas está aqui como uma função de aconselhar as pessoas em crise. E as outras cartas? Não gosto de nada, sou como os poetas. Ah, não pensar, que vergonha. Até que a doutora terminou por lhe escrever, chamando-a para o escritório. Então fica claro que ela estava escrevendo para alguém, essa doutora dando suas aflições, e gozou de uma chamada, pode vir conversar. E aí chegou a hora de estar no escritório, ela está na recepção, aquela coisa toda. Mas afinal, o que iria dizer? Tudo tão vago. Vago, essa vagueza é uma coisa complicada das crises. Tá? E a doutora riria. Não, a doutora encarregada de menores abandonados, escrevendo conselhos nas revistas, tinha que entender, mesmo sem ela falar. Isso aqui é uma grande agonia, gente. A pessoa em crise quer que alguém a entenda, mesmo que ela nada fale. Esse é o grande desespero de quem está em crise. Ah, alguém vai me entender ou vai rir de mim? Ai, mas tomara que me entenda tudo sem eu falar. Essa faz parte do jogo. É um jogo ruim, obviamente, mas a pessoa está debilitada, a pessoa está passando por distorções. Você já vê tudo que a gente leu até aqui, ela está com distorções sucessivas de juízo sobre si. Ora vergonha, ora forte, ora foco, enfim. Essa é uma situação clássica de quem vai buscar uma ajuda. Hoje ia acontecer alguma coisa. Não pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não servia. Era uma vez um rapaz cego que... Cego por quê? Não, ele não era cego. Tinha até vista muito boa. Agora é que sabia porque Deus, podendo tanto, inventava pessoas aleijadas, cegas, ruins, só por distração. Já entra em graus de vertigem. A pessoa está com uma crise, ela está diante de um esvaziamento, está diante de uma baixa significação de si. Ela começa a ter vertigens e vai falar de Deus, do mundo, do cosmos, do aquilo, tal. Está tentando se apegar em alguma ordem, em algum lugar, por mais devaneio que isso caracterize. E a pessoa tenta estabilizar no devaneio, mas o devaneio não segura, enfim, aquela coisa do famoso giro em falso, que vai gerando retroalimento, uma ansiedade muito dura. Enquanto esperava, não, Deus nunca precisa esperar. O que é que ele faz então? Está aí. Mesmo que ainda acreditasse nele, eu não acreditava em Deus. Tomava banho em cima do almoço, não usava o uniforme do colégio e resolvera fumar. Mesmo que ainda acreditasse em fantasmas, não poderia achar graça na eternidade. Aqui tem uma questão. Tomava banho em cima do almoço. Havia uma crença antigamente que depois do almoço não pode tomar banho, que vai morrer. Ou seja, ela coloca assim, se eu tomo banho depois do almoço e não tenho congestão, não vou morrer, é que eu sou forte. Eu estou desafiando as forças, estou meio desafiando até o divino, algo assim. Não usava o uniforme do colégio, ou seja, há uma ideia de um eu debilitado aqui. É um eu debilitado, não, eu me basto, sabe? Resolvi fumar, resolvi transgredir, etc. Manifestamente uma associação de um confronto até com Deus, claramente numa vertigem de devaneio isso aqui, tá? Vai mostrando só que ela está com significação lá embaixo. A pessoa que está em crise tem o maior problema do mundo, quem eu sou. Sim? Nós temos uma tendência inevitável a nos ver como o nosso padrão. E na hora que esse padrão está desaparecendo e o outro não chegou, nossa, quem eu sou? Aqui ela está com baixa significação e está precisando fazer esses falsos desafios. Eu tomo banho depois do almoço, fumo, para tentar a falsa força, porque ela está se sentindo muito fraca. Tá?
Esse é o mecanismo compensatório psiquicamente falando. Se fosse Deus, até já teria me esquecido de como principiara o mundo. Grande problema da potência. Já há tanto tempo e com séculos à frente. A eternidade não começa, não termina. O que isso quer dizer, gente? Ela não está aguentando o tempo. A passagem do tempo está agoniada. Agonia. Ela, e o tempo, e o isso, aquilo, são coisas que não estão aguentando. Está num estado ruim. Está ruim, então há um incômodo com o próprio tempo. Tá? Senti uma pequena vertigem quando procurava imaginá-la. E Deus, sempre em toda parte, invisível, sem forma definida. Riu, lembrando-se de quando bebia avidamente as histórias que lhe contavam. Tudo alto esquema de desafio de quem está fraco. Quem está fraco se colocando falsos desafios, se colocando falsas forças, e etc. Tá? Num esquema que vai entrar em devaneio. Então parece totalmente aturdidona, assim. Tornara-se bem livre, mas isso não significava estar contente. Aqui eu coloquei em amarelo, porque essa é uma abordagem excessivamente relevante, não apenas nesse conto, mas na obra da Clarice como um todo. Essa questão da liberdade, o contentamento e a felicidade. Isso é um tema muito relevante para a Clarice. A Clarice tem tamanho, tem agudeza, tem fineza de mostrar essa problemática da relação entre a liberdade e a felicidade. E inclusive que para muitos e multidões é exatamente a liberdade a fonte de toda desgraça. Tá? Ponto. Essa é uma questão. E que tantas vezes quem tem essa liberdade como fonte da desgraça não deixa a liberdade, só busca a falsa liberdade. Esse é um grande tema recorrente, constante na Clarice. Então, era exatamente o que a doutora ia explicar. Isso mesmo. De fato, nos últimos tempos, tudo não passava nada bem. Ora sentia uma inquietação sem nome. Isso é um horror, gente. É um horror. Algo ruim, mas não tem um nome esse algo. Tá? Essa dá um assombro, tá? Dá uma ideia de barulho, de buraco interior. Ora, uma calma exagerada e repentina. Essa calma é calma fácil, é calma falsa, não é calma. Essa calma é uma tentativa de controle, é uma auto-mentira na realidade. O que ela não está é calma. Tá? Tinha frequentemente vontade de chorar, e o que em geral se reduzia à vontade apenas. E como se a crise se completasse no desejo. Estamos entendendo essa questão tumultuada, caótica, em desordem psíquica interior. Todo mundo já passou por crise, sabe perfeitamente esse esquema como que é, e dá para ver como que a Clarice, por isso que estamos diante de uma grande autora, como ela escreve bem, como ela retrata com fidelidade, como ela nos convoca a sentir na carne esse estado que a nossa protagonista está. Uns dias cheio de tédio. Tédio é um problema da vontade humana, gente, muito sério. Cheio de tédio, enervada e triste. Outros, lânguida como uma gata, embriagando-se com os menores acontecimentos. Polo, gente, vai de um polo para o outro. Tá? Não há um centro, não há um rumo, fica aquela coisa, um pé de cada lado da ponte. Né? Isso é a crise, um pé de um lado da ponte e o outro pé do outro lado, mas não se sabe qual que é o outro lado. Exato, essa é a grande questão da crise. Tá? Uma folha caindo, um grito de criança e pensava, mais um momento e não suportarei tanta felicidade. Esse é o processo de infantilização. A pessoa está em crise, fica, olha lá, aconteceu tal coisa, está desfocando, está distorcendo um assunto totalmente irrelevante, está pondo toda a significação ali, exatamente porque não tem significação concreta. A gente em crise infantiliza, e aí fica com essa coisa pueril demais, etc. E realmente não a suportava, embora não soubesse propriamente em que consistia a felicidade. Esse é o grande problema, de felicidade. Caía num choro abafado, aliviando-se com a impressão confusa de que se entregava a não sei quem e não sei de que forma. Ponto, quer se entregar. Tá, ponto. Esse é também um lado perigoso do buscar o conselho. Conselho é conselho, não é entrega. Não é um auxiliar mágico, tá? É conselho. Mas muitas vezes isso é um vício comum, buscar um conselho, não um conselho, um conselheiro.
O conselho é bom, mas eu tenho que querer o conselho para eu trabalhar o conselho, mas não buscar um conselheiro para eu nele me encontrar, me entregar, a ele me entregar. Nesse caso a gente chama conselheiro de auxiliar mágico, que é uma figura de um masoquismo menor. Alguém resolve o meu problema, não é que ele me aconselha, ele é a solução, a pessoa. As lágrimas sucedia-se acompanhando os olhos inchados, um estado de suave convalescença, de aquiescência a tudo, típica pessoa em crise. Surpreendia a todos com sua doçura e transparência, e ainda mais, forçava uma leveza de passarinho. Tudo doçura fingida, autocolocada, tentar por uma estabilidade, às vezes para enganar até a si que não está passando um vulcão interior. Dava esmola a todos os pobres, com a graça de quem joga flores, fazer o bonzinho, tal, etc. De outras vezes enchia-se de força. Seu olhar tornava-se duro como aço, áspero como espinhos. Sentia que podia. Fora feita para libertar. É aquela dimensão, potência. Eu posso, no sentido eu consigo, eu sou forte, eu tenho força. Essa questão psíquica central da vida, como sempre, nos momentos de crise aguda, particularmente mais. Libertar era uma palavra imensa, cheia de mistérios e dores. Como fora amena há dias, quando se destinava a outro papel? Outro, qual? Essa é a grande questão, qual o novo papel? Qual o papel? Tudo era confuso, só se exprimia bem na palavra liberdade, e nos passos pesados e firmes, e no rosto fechado que adotava. A palavra liberdade é uma palavra, no mais das vezes, usada apenas como palavra. Ela evoca como com apanágio de tudo e não diz nada, mas ela tem um efeito de evocação grande. Você é livre. Tudo bem, mas o que é exatamente isso? Isso pode ficar difuso, mas o impacto motivacional, etc., é forte. À noite, não dormia, até que os galos longínquos começassem a cantar. Não pensava propriamente, sonhava acordada. Olha que coisa bonita, por isso que eu até marquei. Sonho acordado. A pessoa em crise, ela está meio sonhando acordada. Ela está nesse devaneio oscilante que a gente está vendo aqui, em que é muito difícil separar o que é vigília e o que é sono. Tá? Esse não passou desapercebido pela grande Clarice. Esse aspecto tão relevante e também registrado aqui de uma maneira tão bonita. Estamos falando de Clarice Lispector. Imaginava um futuro em que, audaciosa e fria, conduziria uma multidão de homens e mulheres cheias de fé quase a adorá-la. Ponto. Fragilidade. No futuro eu vou ser forte. Tem uma vaidadezinha aqui. Multidão de homens e mulheres cheios de fé quase a adorava. Poder, fama, prestígio. Depois, pelo meio da noite, deslizava para uma meia inconsciência, onde tudo era bom. A multidão já conduzida. Uma ausência de aulas. Você está vendo que está falando com adolescente, né? De uma ausência de aulas. Um quarto só seu. Muitos homens a amá-la. Acordava amarga, notando com alegria reprimida que não se interessava pelo bolo que as irmãs devoravam animalmente, com irritante despreocupação. Enfim, todo tumulto. Já dá para a gente absorver um pouco da aflição, da dor, do tumulto pelo qual a protagonista passa. Vivia então seus dias gloriosos e chegava ao auge com algum pensamento que a exaltava e a mergulhava num misticismo ardente. Pensamento que nos exalta. Orgulho projetado. Novamente, o orgulho nasce diretamente vinculado a uma deturpação da nossa imagem. Entrar para um convento, salvar os pobres, ser enfermeira. Imaginava-se já vestindo hábito negro, o rosto pálido, os olhos piedosos e humildes. Novamente, uma evocação de força libertária, fazendo um bem, mas ela quer estar bem. As mãos, aquelas mãos implacavelmente coradas e largas, emergindo brancas e finas das longas mangas.
Ou então, com a touca alva, olheiras cavadas pelas noites não dormidas, entregando ao médico, silenciosa e rapidamente, os ferros de operar, ele a miraria com admiração, simpatia mesmo, e quem sabe, amor até. Maneiro, quer ser amada, quer ser reconhecida, mas impossível ser grande num ambiente como o seu. Aí vem aquela ideia de um certo vitimismo, a crise também não é minha, é porque é lá de fora, e é aquelas circunstâncias, aquela coisa toda. Interrompiam-na com as observações mais banais. Ela falando de uma projeção de grandeza, mas a realidade nua e crua é banal. As coisas aqui. Já tomou banho? Tuda. Aqui vem o nome da nossa protagonista, Tuda. Ou, se não, o olhar das pessoas de casa. Um olhar simples, distraído, completamente alheio ao nobre fogo que ardia dentro dela. Ela está com projeção de grandeza compensatória e tomando choques da banalidade imediatista real, se impondo. Novamente, imagina as pancadas dela. Quem poderia persistir pensando acabrunhada junto de tanta vulgaridade? Aquela ideia de espiar a crise. Eu estou em crise, mas há uma expiação para esse processo de crise. É o que ela está passando aqui. E além disso, por que não aconteciam coisas? Acontecer coisa, gente. Essa é a ideia de quem está em crise. Fica, vai acontecer, tem que acontecer o quê? Coisa, vai acontecer. Há um suspense, há uma exaltação. Tá, mas vai acontecer, tá? Tragédias, belas tragédias. Até que descobriu a doutora. E antes de conhecê-la, já lhe pertencia. De noite mantinha longas conversas imaginárias com a desconhecida. De dia escrevia-lhe cartas, até que foi chamada. Viam, afinal, que ela era alguém, uma extraordinária, uma incompreendida. Essa é a grande questão. Até o dia marcado para a entrevista, Tuda não se sentiu. Viveu numa atmosfera de febre e ansiedade. Está fora de si. Febre e ansiedade, uma aventura. Compreendem bem? Uma aventura. Não tardaria a entrar no escritório. Vai ser assim, ela é alta, tem os cabelos curtos, olhos fortes, um busto grande, um pouquinho gorda, mas ao mesmo tempo parecida com Diana, a caçadora, na sala de visitas. Diana, a caçadora, deusa grega, deusa da caça e também da criação e protetora das mulheres. Ela sorri, eu fico séria. Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Não seria melhor boa tarde, irmã? Não, não se usa. Olha os tipos de projeção, gente. Essa questão relacional, já se julgando como que a doutora vai julgar, etc. Vim aqui por excesso de audácia. Orgulho, né, gente? Não é porque a pessoa está em crise que ela abre mão do orgulho. Vim aqui por excesso de audácia, confiando na bondade e compreensão da senhora. Tenho 17 anos e acho que já posso começar a viver. Tive uma crise de passagem. Duvidava que tivesse tanta coragem. Olha lá, ela ensaia o diálogo, ensaia o comportamento, mas também fica nessa oscilação consigo. E mesmo o que a doutora tinha, afinal, a ver com ela. Mas não. Aconteceria alguma coisa. Dar-lhe-ia trabalho, por exemplo. Olha só. Isso aqui é uma coisa muito relevante. Dar-lhe-ia trabalho. Tá, talvez ela me dê um trabalho. Olha só. Aqui tem um elemento do auxiliar mágico. Poderia mandá-la viajar para colher dados sobre a mortalidade infantil, suponhamos, ou sobre os salários dos homens do campo. Ou poderia dizer, aí você vai vendo, o imaginário comporta tudo, gente. Gertrudes, você terá um papel muito maior na vida, você fará. O que afinal, o que é grande? Tudo acaba, não sei, a doutora vai falar. De repente, olha só, os devaneios, a explosão projetiva, o imaginário, deste imaginário já mostra todos esses abalos na autoestima, no senso de potência, mas uma vontade, uma orgulhosa, há um orgulho aí, um cargo, uma missão, me dá uma missão na minha vida, ponto. De repente,
O rapazinho coçou a orelha e disse: o ar velho que as pessoas teimavam em emprestar aos fatos excitantes e novos. Aqui é uma frase que eu acho que, não sei se esse rapazinho é alguém concreto que quebrou o fluxo dela ali, um fluxo intenso de certos devaneios, ou mesmo integrante no devaneio dela. Pode entrar, mas de qualquer forma, aqui tem uma disrupção, né? Ela estava lá no devaneio, agora chegou a hora real. Não, pé no chão. Dá uma voada aí no mundo da lua, mas agora pé no chão. Há uma antítese aqui, é um contraste. Tá? Tudo atravessou a sala, sem respirar. Encontrou-se diante da doutora. Estava sentada junto à mesa, rodeada de livros e papéis. Uma estranha, séria, com uma vida própria, que tudo não conhecia. Fingiu arrumar a mesa. Essa hora é muito sensível, gente. Eu sou conselheiro, tá, gente? Eu dou aconselhamento aqui direto. Essa hora que a pessoa chega, se percebe que ela está trazendo um depósito, toneladas de expectativa, e o detalhe, o isso, desde se usa a camiseta, se está disposto assim, se está aquilo. Fingiu arrumar a mesa. Isso é muito sério. Se a gente registra isso, a gente vai voltar a esse aspecto. Fingiu arrumar a mesa na reflexão avante. Então, disse depois, uma menina chamada Gertrudes riu. Por que é que se lembrou de vir a mim procurar trabalho? Essa questão do trabalho está muito frequente, tá? É um indicativo de pessoas aí de classe média baixa ou até pobres, mas assim, com uma certa questão aí de sobrevivência, de dinheiro, de etc. Iniciou com o tato que lhe valera o lugar de conselheira na revista. Então a gente já vai vendo aqui que era uma moça que escrevia em alguma revista aí, dando conselhos, falando coisas e tal. E aí ela buscando a clientelinha dela, etc. Miúda, cabelos pretos enrolados em 2 cachos sobre a nuca. O batom pintando um pouco para fora dos lábios, numa tentativa de sensualidade. O rosto calmo, as mãos irrequietas. Tuda sentiu vontade de fugir. Claro, o oposto do que ela projetou. A Tuda tinha projetado uma coisa, agora veio outra. Enfim, vontade de fugir. Mas assim, essa questão de ficar vendo os detalhes é muito séria. Particularmente feminino. Particularmente feminino. A capacidade de tirar sentidos reais ou não, a partir do batom, da roupa, da mão, o tipo de corte de cabelo, tudo isso etc. Tem uma fonte de significado feminino que o masculino não tem. Tá? Mas estamos falando de uma protagonista mulher, uma moça, a Tuda. Há muitos anos saíra de casa. A doutora falava, a voz levemente rouca, o olhar vago. Provavelmente esse saíra de casa é da própria doutora, porque falava. O olhar vago. Que horror! Isso é um horror. A gente está vendo de uma pessoa que já está sofrendo de uma vagueza. A crise é algo vago. O que vem exatamente? Não se sabe. A pessoa está sofrendo por vagueza, por isso que ela tenta dar coisas objetivas um pouco. Se o lugar em que ela chega também é tratada com um olhar vago, imagina o horror. Sobre diversos assuntos, os últimos filmes, as jovens modernas, sem orientação, mas leitura, sei lá, muitas coisas. Tuda também falava, ou seja, a doutora falou de si também. Esse lado de falar de si é complicado, tá? Nos aconselhamentos. Há um sentido em que isso é muito necessário. E há um sentido em que isso é um grande desvio. Tá? Deixara de palpitar e a sala, a doutora, tomavam aos poucos uma disposição mais compreensível. Bom, primeira pancada foi passando, a coisa vai ganhando agora algo mais palatável e digerível. Tuda contou alguns segredos, sem importância. Sua mãe, por exemplo, não gostava que saísse à noite, alegando sereno. Precisava operar a garganta e vivia resfriada. Mas o pai dizia que há males que vêm para o bem e que as amígdalas eram uma defesa do organismo. E também o que a natureza criara tinha sua função. Conversas, certas amenidades, mas talvez com uma pessoa de 17 anos ainda é difícil de hierarquizar o que é essencial, o que é uma amenidade, enfim. A doutora brincava com o lápis. Bem, agora já conheço você mais ou menos. Na tua carta falou num apelido, Tudes, Tuda.
tudo acorou. Então a estranha falou-lhe das cartas. Não podia ouvir bem, porque ficou tonta, e o coração achou de lhe pulsar exatamente nos ouvidos. Idade difícil, todos são, quando menos se espera. Essa inquietação, tudo o que você sente é mais ou menos normal. Vai passar. Você é inteligente e vai compreender o que vou lhe explicar. A puberdade traz distúrbios. Então, aqui a conselheira passou a falar já naquela coisa de diminuição da dor. Olha, a coisa vai passar, não é tão grave, enfim, tipo, fazendo uma amenização do estado que a Tuda estava narrando ali, demonstrando manifestamente. Não, doutora, que humilhação. Ela já era grande demais para essas coisas. E o que sentia era mais belo e mesmo. Isso vai passar. Você não precisa trabalhar, nem fazer nada de extraordinário. Se quiser, e usar o velho truque, e sorriu. Se quiser, arranje um namorado, então. Olha só. Arruma um truque, arruma um namorado. Ela faz um passatempo, vai passar, não precisa trabalhar, não faz nada demais. A pessoa está procurando algo concreto. Está recebendo vagueza. Está recebendo uma forma de ver até uma desqualificação do estado aflitivo que ela porta. Sabe, no sentido, vai passar, mas é um sentido de menoscabar. Não. É exatamente o oposto de qualquer expectativa razoável. Você está entendendo? Ela era igual a Amélia, a Lídia, a todo mundo. A doutora ainda falava, tudo continuava muda, obstinadamente muda. Uma nuvem tapou o sol. Olha a outra construção bonita. Está tendo uma transformação nas expectativas, um impacto psíquico. Paralelamente também a nuvem tapou o sol. E o escritório de repente ficou sombrio e úmido. É muito bonito esse tipo de construção, tá? De associar uma mudança psíquica com uma mudança espacial, circunstancial, etc. Então, daí instante o floco de poeira recomeçou a brilhar e mover-se. A conselheira impacientou-se ligeiramente. Estava cansada, trabalhara tanto. Era apenas uma Amélia, uma Lídia, como todo mundo. A conselheira, inclusive, ficou impaciente. Você vai pedir um conselho num conselheiro profissional, ele fica impaciente. E está trabalhando nos lugares comuns, que apenas todo e qualquer outro também trabalha no lugar comum. Olha que choque de realidade, que contraste para quem vai lá e tão esperançosa, tão ansiosa, tão projetiva, etc. E tem a realidade de uma conselheira, enfim, quase inqualificável, né? Então, mais alguma coisa? Fale sem medo. Tipo, uma diminuição, inclusive, da estima da pessoa. Tudo pensava confusamente. Vim perguntar o que faz de mim. Mas não sabia resumir seu estado nessa pergunta. Além disso, receava cometer uma excentricidade e ainda não se habituara consigo mesmo. Então, ela já chegou vazia lá. Encontrou uma mulher que, pelo menos nesse primeiro momento, já esvaziou mais ainda. Isso mesmo. A doutora inclinara a cabeça para um lado e desenhava pequenos riscos simétricos sobre uma folha de papel. Olha, isso chega perto do deboche, né? Depois rodeava os riscos com um círculo um pouco torto, tá? E, como sempre, não conseguia manter a mesma atitude por muito tempo. Começava a fraquejar e a deixar-se invadir pelos próprios pensamentos. Notou-o, irritou-se e transferiu a irritação para Tuda. Tanta gente morrendo, tantas crianças sem lar, tantos problemas irresolúveis, seus problemas. E aquela guria com família, boa vida, burguesa, a dar-se importância. Ponto. Olha a situação. Pegou uma conselheira
manifestamente desqualificada e já beirando a perversão. Vagamente observou que isto contrariava sua tese individualista. Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem a sua própria chave, a dos outros nada resolve. Só se olha para o mundo alheio, por distração, por interesse, por qualquer outro sentimento que sobrenada e que não é o vital. O mal de muitos é consolo, mas não é solução. Isso vai mostrando que a própria conselheira é enfadonha, entediada, descrente com o que ela faz. Justamente porque observou que se contradizia e porque lhe ocorreu a frase do colega sobre a inconsistência das mulheres e porque achou-a injusta, ainda mais se impacientou, querendo com raiva de si mesma. Sim, a mulher agora fica com raiva de si, a conselheira, pelas suas contradições. A outra está com contradição também, foi buscando ajuda. Mas foi buscar ajuda com quem agora está com afeto de raiva. Se tem uma pessoa com desespero e a outra irritabilidade, pelo menos. Tá? Como para punir-se, afundar na contradição. Gente, você pega uma pessoa que está com desordens, vai falar, pedir conselheiro para outra, que está desajustada e irritadiça, nossa senhora. Olha a combinação terrível. Tá? 1 minuto ainda diria a menina, por que não visita o cemitério? Sim, a conselheira está em pulsão de morte. É, isso mesmo. Ela não está lá numa pulsão de vida. Ela não está lá nutrindo vida. Ela está de saco cheio. Ela está tentando, quando muito, torear a morte. Vagamente, porém, notou-se as unhas sujas de Tuda e refletiu. É muito turbulenta ainda para tirar lições do cemitério. Ainda é pivete, não entende que ela já está assim, já é uma pessoa descrente, a vida vai terminar no cemitério, já é uma coisa, fica meio manifesta, que a conselheira tem uma coisa meio de resignação, de uma pulsão de morte, de parasitismo, uma coisa assim. Essa outra ainda não entende que vai morrer mesmo. E além disso, lembrava-se do seu próprio tempo de unhas sujas. E imaginou que desprezo não teria por alguém que então lhe falasse do cemitério como de uma realidade. De repente, Tuda sentiu que a doutora não gostava dela. A própria Tuda, a menina ali naquela situação, em crise, isso, etc., mas tem aparatos básicos também. E assim, junto daquela mulher que nada tinha a ver com as coisas familiares, naquela sala que nunca a vira e que subitamente era um lugar, está aqui, é apenas um lugar. Pensou estar sonhando. Que viera a fazer ali? Perguntou-se assustada. Esse próprio episódio, que começa mal sucedido, deste encontro com a conselheira, entra dentro do fluxo da doideira geral da crise. O que é aquilo ali? O que isso está integrando na crise? O que isso é também? Mais um elemento dentro da narrativa de vertigem que está passando intrapsiquicamente. Na Tuda. Tudo perdia a realidade em relação à sua mãe, à casa, ao último almoço, tão pacato, e não só a confissão como inexplicável motivo que a conduzira à doutora. Pareceram-lhe mentira, uma monstruosa mentira, que ela inventara gratuitamente só para se divertir. A realidade em relação à mãe, casa, último almoço, que são coisas reais, coisas familiares, coisas que há, e sabe, é uma ideia, aqui, isso aqui é um chão firme, isso aqui é um ponto de partida. Uma mentira, que mentira é essa? Que eu vim aqui perguntar isso? Eu vou pôr toda essa experiência que está sendo horrorosa aqui, também na conta de uma ilusão que eu criei. Eu mesmo contei para mim que eu vim aqui e que isso tudo se passou, mas eu estou contando que eu estou jogando comigo, como uma diversão comigo. Coisa bonita, gente. Como é que a capacidade de uma artista, como uma Clarice. A prova é que ninguém delas se utilizava como de uma coisa que existe. Isso aqui não tem relação com nada. Diziam o vestido de Tuda, as aulas de Tuda, as amígdalas de Tuda, mas não diziam a infelicidade de Tuda. Esse é um ponto tão maravilhoso. Caminhara tão depressa com essa mentira. Ponto.
Isso aqui é um ponto de intersecção gigante. A grande questão da Clarice é essa questão da felicidade. O primeiro conto que a gente usou da Clarice aqui é a felicidade clandestina. Felicidade é um problema. O que não passou pela conselheira? Nada relacionado à felicidade. Ponto. Agora, a Tuda está triste, está infeliz, está aflita, etc. Não, mas de repente eu sou feliz. Estão falando das minhas coisas, mas não estão falando que eu sou infeliz. Mas ao mesmo tempo, o que isso tem? Ela foi procurar um caminho de felicidade. Aristóteles conta na retórica que todo retor, e o conselheiro é um retor, tem que entender que sempre há por trás de todo auditório, de todo público, de toda pessoa que chega, uma busca de felicidade. E que ele tem que entender que essa busca de felicidade está acontecendo. Mesmo que a pessoa não tenha clareza sobre isso. Mas é isso que está acontecendo. E é este fio condutor de estabelecer uma conexão que faça um sentido para uma semântica sutil que seja de felicidade é relevante. Do contrário, a relação do retorno não acontece. Quem conhece meus trabalhos sobre retórica aqui sabe que eu digo que o conselheiro, o terapeuta, por exemplo, e profissões desse tipo de sentido são retóricas. Né? Agora estava perdida, não podia voltar para trás. Roubaram um doce e não queria comê-lo. Olha outra construção bonita. Mas a doutora obrigaria a mastigá-lo, a engoli-lo, como castigo. Escapulir do escritório e andar de novo sozinha, sem a compreensão inútil e humilhante da doutora. Ela saiu prisioneira. E aí? Me pus dentro dessa arapuca aqui, que é inútil e humilhante contra mim. Mas agora eu volto sozinha, eu tenho que aceitar essa própria coisa aqui como um castigo em que eu me pus. Isso não é um dilema raro não, tá? Isso não é um dilema raro não. A pessoa já estava se julgando debilmente sobre toda uma problemática de si e agora inclui nisso o próprio a própria autorresponsabilização que tem buscado uma certa ajuda. Olhe, Tuda, aí vai ser a doutora falando, tudo que me agradaria, guarde esse agradaria, dizer-lhe é que você um dia terá o que agora procura tão confusamente. Guarda muito isso aqui. É uma espécie de calma que vem do conhecimento de si própria e dos outros. Mas não se pode apressar a vinda desse estado. Há coisas que só se aprende quando ninguém as ensina. De novo, uma frase feita, preta por ter, que dá uma abafada. A conselheira é meio velhaca, viu que a menina já está no tumulto e faz aquela coisa abafada que disse tudo, não disse nada. Não, mas uma hora você vai achar, tem coisas, aquele papo florido e vácuo novamente. E com a vida é assim. Mesmo há mais beleza em descobri-la sozinha, apesar do sofrimento. Então, olha só, a doutora criou um problema maior, aumentou o problema da menina, e aí acha umas portas de saída honrosa. Porca, pseudo saída, não, vai melhorar, mas pega muito, gostaria de dizer que você vai achar, mas às vezes acha assim, aprender, ou seja, eu sou inútil mesmo. A doutora sentiu um súbito cansaço, tinha a impressão que a ruga número 3 do nariz aos lábios afundara. Aquela menina fazia-lhe tão mal, e ela queria estar de novo só, sim, fez mal. Pode acontecer legitimamente, tá? Que um paciente, que um consulente faça mal ao seu terapeuta, ao seu conselheiro. Mas o conselheiro tem que ter clareza disso e ter forma de tratar com isso. Mas nunca manipular a situação dessa transferência afetiva que está acontecendo aqui. Aliás, transferiu mal e ainda agora está tentando remanipular em cima disso. Olhe, tenho certeza de que você ainda terá muita felicidade. Essa aqui é uma passagem relevante. Os sensíveis são simultaneamente mais infelizes e felizes que os outros. Mas dê tempo ao tempo. Como era vulgar com facilidade, refletiu sem amargura. Vai vivendo. De novo, diminuiu, humilhou a menina. Tá?
sorriu. Sorriso cínico. E de repente, Tuda sentiu aquele rosto entrando bem em sua alma. A Tuda absorveu a conselheira. Não era da boca, nem dos olhos que vinha aquele ar. Ar divino. Era como uma sombra terrivelmente simpática, vacilando sobre a doutora. E, no mesmo instante, Tuda soube que não mentira. Ah, não! Ela, Tuda, não mentiu para si. Aquilo tudo era real. Esse ar divino é como uma retomada de força da Tuda. Uma alegria, uma vontade de chorar. Ela está alegre. Por quê? Porque ela começou a se achar que tinha caído na arapuca da doutora. Estava num processo meio de se culpar, não se culpar, etc. Mas agora está se libertando da própria doutora. A ajoelhar-se diante da doutora. Esconder seu rosto no regaço e gritar, é isso que eu tenho. É isso. Só lágrimas. Mas aqui tem uma certa nudez. Tá? Nudez, e essa própria lágrima não é mentira. Pode ser até uma lágrima catártica. A doutora já não sorria, pensava. Olhando-a assim de perfil, Tuda já não a entendia mais. De novo me estranha. Buscou-a expressa. A outra, a divina. Olha que porrada da menina. Porque a senhora disse, o que me agradaria dizer-lhe. Então não é verdade? Puta, olha isso aqui, gente. Olha a tirada fina. A doutora falou, agradaria me dizer que você vai achar que você vai... Então por que agradaria? Por que está no condicional? Porque é um futuro do passado. Era pra ser, mas não vai ser. Então não é verdade? Olha o tamanho da porrada. A intuição da menina, os aparatos psíquicos dela, que achou que ela mentia, quando viu, não, eu não minto, tudo isso aqui é real. E isso aqui é verdadeiro. Então assim, se sentiu até aliviada e com força. A menina era mais perspicaz do que pensara. Não, não era verdade. A doutora mentiu. A doutora estava falando qualquer coisa que fala para qualquer um e que não diz nada com nada. Ah, vai passar, você vai achar, vê isso, tal, etc. A menina, olha, eu vim, queria papo mais reto. Tá? A doutora sabia que se pode passar a vida inteira buscando qualquer coisa atrás da neblina. Atrás da neblina fica a vida inteira procurando aí. Sabia também da perplexidade que traz o conhecimento de si próprio e dos outros. Sabia que a beleza de descobrir a vida é pequena, para quem procura, principalmente a beleza nas coisas. Olha que lindo isso aqui. A beleza de descobrir a vida é pequena, para quem procura principalmente a beleza nas coisas. Sim. Você procura a beleza em si ou nas coisas? Sabia muito. Mas estava cansada do duelo. O que ela está dizendo aqui, a autora? Está dizendo que a doutora era uma velhaca. Que ela ficou, claro, que ela veio com um papinho, vai descobrir a beleza nas coisas, arruma namorado, vai fazer isso, você não precisa trabalhar, faz alguma outra coisa, tal, não sei o quê. Mas a menina não estava procurando lá fora. Ela estava realmente querendo se conhecer. A um ponto que o discurso, a própria questão da linguagem, a própria questão do discurso, foi suficiente para a menina dar um nó na doutora. O escritório novamente vazio, afundar no divã, fechar as janelas, a repousante escuridão, pois aquele era seu refúgio apenas dela, onde até ele, com sua enervante calma e aceitação da felicidade, era um intruso. Ponto. A conselheira estava encastelada no refúgio. E ela tinha dificuldade com o quê? Aceitar a felicidade. É um intruso. Olharam-se e Tuda, decepcionada, sentiu que estava em posição superior à doutora, que era mais forte do que ela. A piveta entendeu. Que estava mais forte que a conselheira, que estava a conselheira refugiada naquele consultório vazio, fechado, etc. A conselheira não notara que já se havia denunciado e com os olhos emendou, pensativa, a voz arrastada. Eu disse isso?
Olha lá, eu acho que não. Que deseja afinal essa guria? Quem sou eu para dar conselhos? Por que, que ela não telefonou? Não. Melhor que o telefone, estou cansada. Ó, que me deixem sobre tudo isso. Pronto. Inverteu o jogo. É. Novamente tudo flutuando no escritório. Ou seja, o escritório e a doutora que estão agora no vago. Não havia mais o que dizer. Tudo levantou-se com os olhos úmidos. Que porrada, né? Que situação horrorosa. Espere. A doutora pareceu meditar um instante. Olhe, vamos fazer um contrato? Você continua estudando sem preocupar-se muito consigo. Continua estudando sem preocupar-se muito consigo. Olha só a coisa. E quando completar, digamos, 20 anos, sim, 20 anos, você vem cá. Animou-se sinceramente. Simpatizava com a menina. Terá. Tentou corrigir um leite derramado. Haveria de ajudá-la. Dar-lhe, talvez, um trabalho que a ocupasse e distraísse. Mas mesmo essa ajuda está nos limites, se é que fosse. Está nos limites parcos, no mundinho da doutora, enquanto não passasse o período de desadaptação. O próprio limite existencial de crenças, cognição, do mundo da doutora é raso. Ela está tentando resolver dentro dos próprios recursos rasos que ela tem, o próprio problema que ela criou. Era bem viva, inteligente, até aceita. Vamos tudo, seja uma boa menina e concorde. Novamente uma falsa generosidade, uma falsa benevolência, é a famosa agressão passiva-agressiva. Sim, concordava, tudo de novo possível. Ah, só que não poderia falar, dizer quanto concordava, quanto se entregava à doutora, porque se falasse poderia chorar. Não queria chorar. Olha aqui uma hora de titubeio da menina. A menina estava em crise, chegou lá nesse show de horrores psíquico, que ela viveu com a charlatãzinha ali, sacou o esquema, pôs em dúvida se tinha sacado ou não, superou a dúvida, sacou o esquema, fez um movimento libertário efetivo. Agora vem uma chantagem final e a menina titubeia. Por quê? Porque também continua em estado de horror, gente. Às vezes, e aqui tem um ponto muito relevante, não é só tomar clareza de uma situação que te dá imediatamente a força ali de sair. E nesse primeiro momento a menina então titubeou. Aí que eu estou vendo aqui, um emprego, vem. Porque de qualquer jeito ela quer uma solução, ela tem uma dor que continua latente, né, gente? Mas estuda. A sombra divina no seu rosto. Você não precisa chorar. Vamos, prometa que será uma mulherzinha corajosa. Sim, vou ajudá-la. Mas agora, o divã, isso sim, depressa mergulhar nele. Tudo enxugou o rosto com as mãos. Ela está sob chantagem. Está acontecendo aqui uma chantagem. Altamente canalha. Na rua, tudo era mais fácil. Sólido e simples, claro. Lá ela estava no Marapuca. Psíquica. O divã Arapuca, isso aí. Você tá entendendo? Caminhara depressa. Não queria. A desgraça de sempre perceber. Lembrar-se do gesto mole e cansado com que a doutora lhe estendera a mão. Ela conseguiu sair da Arapuca. E mesmo o ligeiro suspiro, não, que loucura. Ela sacou o esquema que esse ligeiro suspiro era uma tentativa de chantagem, de certa forma. Mas aos poucos o pensamento instalou-se. Fora uma indesejada, corou. Isso, foi uma indesejada, corou. A mina conseguiu, mesmo após o titubeio, escapar. Entrou numa sorveteria e comprou um sorvete. Algo mais banal, algo mais prosaico. Sair dessa coisa aí. E agora vou tomar um sorvete. Passaram duas mocinhas de uniforme de colégio, conversando e rindo alto. Olharam para tudo com a animosidade que as pessoas sentem umas pelas outras. E que só os jovens ainda não disfarçam. Olha só que coisa. Clarice, genial, né, gente? A animosidade que as pessoas sentem umas com as outras, e só os jovens não disfarçam.
A Tuda foi objeto de animosidade da conselheira desde o começo e tentou disfarçar mais que as jovens. Tuda estava sozinha e foi vencida. Pensou, sem ligar o pensamento ao olhar das meninas, que tem a ver com elas? Quem esteve junto? A doutora falando de coisas misteriosas e profundas. E se elas soubessem da aventura, não entenderiam. O que a Tuda está fazendo aqui? A rixinha qualquer que teve lá com as meninas, de quem não gostou de não sei quem quis mostrar um não sei o que para não sei o que, não é nada. Perto da rixa que estava armando, da animosidade que estava armando com a conselheira lá, na arapuca da própria conselheira, essas meninas são menos. Lá é que era um conflito maior e eu ganhei. Tá? E esse lado aqui dessa animosidade é muito sério. De novo, gente, Clarice Lispector, na felicidade clandestina, que volta a exalar aqui. A felicidade meio que tinha que ser escondida, porque as pessoas estão rixando por quem é mais infeliz. Você é infeliz, mas eu faço uma fachada de compadecer. Clarice Lispector na veia. De repente, pareceu-lhe que depois de ter vivido aquela tarde, não poderia continuar a mesma, estudando, indo ao cinema, passeando com as amiguinhas simplesmente. Sim, de um jeito ou do outro, aquele próprio encontro maldito implicou, não dá mais para girar o mesmo giro. Distanciara-se de todos, mesmo da antiga Tuda. A Tuda em grande crise, agora ela já passou a se ver. Distanciar. Isso é um processo. Tá tão vazio, tá tão puxativo para baixo, tá tão grave, às vezes você se distancia. Isso é uma gestão da crise, inclusive. Alguma coisa se desenrolara nela. Sua própria personalidade que se afirmara com a certeza de que o mundo havia correspondência, que no mundo havia correspondência para ela. Perfeito. Isso é muito bonito. Aqui começa a superação da crise, com um distanciamento de si. O processo de buscar o conselheiro tantas e tantas vezes é para o conselheiro nos ajudar a vermos objetivamente. Nos tira de nós e nos põe um foco de luz de nós sobre nós, para eu ver que não é o que estava acontecendo. Ao contrário, a mulher foi lá escurecer tudo. Agora, o seu modo, apesar disso tudo, enfim, esse insight que a Duda teve, conseguiu dar um passo para a crise. Uma crise que é natural, num certo sentido, mas tem que passar. E assim, um passo se deu. Tá? Isso é muito, muito bonito. Novamente construído, escrito de maneira maravilhosa, estupenda. Né? Surpreendera-se. Podia-se então falar naquilo como algo palpável. Na sua insatisfação, que ela escondera com vergonha e medo. As pessoas não têm medo de dizer. Tanto que por isso que o ato de buscar um conselheiro é superação de um medo e vergonha. Assuma que vai ter um conselheiro bom, né? Agora, alguém tocara levemente nas névoas misteriosas de que vivia há algum tempo e de repente elas se solidificavam, formavam um bloco, existiam. Faltara-lhe até o momento quem a reconhecesse. Para ela própria reconhecer-se, transformar-se tudo. Como? Ela está tendo aqui o processo epifânico. Aquele sensação de vazio, um perigo de entrar num vazio maior, sacou o jogo, fugiu, teve um outro conflito lá com as moças e que pôs as coisas no devido lugar. Essas moças não são nada, o problema é que eu enfrentei ali. Porque não tem sentido essa animosidade, isso é uma doideira, mas ela é. Então não, eu é que sou, essas outras coisas é que são falsas. E aqui está tendo uma afirmação legítima da potência. Eu saí daquela Tuda. Quando eu saí daquela Tuda e vejo uma nova Tuda vendo a outra Tuda, é o começo da passagem de transformação, de nível de fase de maturação e etc. Transformação. No mesmo ser, uma nova forma. Não sabia. Continuou a andar.
Os olhos muito abertos, cada vez mais lúcida. Olha que beleza, novamente uma construção entre um movimento físico, estou andando, tipo espacialmente, o olho aberto, mas mais lúcida. Ela está vendo mais, a consciência cresceu. Pensava. Antes era daquelas que existem, que se movem, casam, têm filhos simplesmente. Agora em diante, da agora em diante, um dos elementos constantes de sua vida seria tudo, consciente, vigilante, sempre presente. Ponto. Tomada de nível de consciência mais alto. Ela foi tratada pela conselheira. A idiosincrasia trocada lá com as meninas é meramente egóica. Arruma namorado, vai trabalhar, não vai trabalhar, vai fazer isso, estuda e tal. Que é o ego. Era uma daquelas que simplesmente existem. Mas agora seria tudo, consciente, vigilante, sempre presente. A ideia de presença. A pessoa na crise, ela estava se sentindo ausente, porque ela não está em lugar nenhum. Na medida em que ela vai superando isso, põe-se ver, ela já vê uma outra, ponto, ela está presente para si. Ponto. Isso é um ato alto de afirmação psíquica. Cheio de significação. O que não tem significação é a mesmice, que é a forma como ela foi tratada, inclusive, pela profissional. Ponto. Olha como é que são de coisas sutis, vamos dizer, de muita sutileza psíquica que a gente está tratando aqui. Seu destino modificara, parecia. Já algo cheio de sentido, ainda que seja difuso, mas tem algo. Há uma impressão do concreto. Mas como? Não conseguir pensar com clareza e não poderem as palavras conhecidas exprimir o que se sente. Um pouco orgulhosa, deslumbrada, meio decepcionada, repetia-se: vou ter outra vida, diferente da de Amélia, mamãe, papai. Ponto. Ela foi chegando que está todo mundo igualzinho. A Amélia, que é sempre um nome evocativo, vai para a sua carga. A mamãe, o papai, aquelas meninas e a conselheira. Gente. Tudo farinhada no mesmo saco. Eu tenho que achar meu caminho. Tá? Inclusive passar por um aconselhamento tosco, um pseudo-aconselhamento pelo que ela passou, foi numa certa forma. E a assimilação, não, isso aqui não é uma ilusão, é verdade, tudo isso aqui é mentira. E eu entendi isso. Faz parte do processo de catarse dela. Procurava ter uma visão de seu novo futuro. E apenas conseguia ver-se andando sozinha. Guarda isso aqui. Sobre largas planícies desconhecidas. Os passos resolutos. Os olhos dolorosos. Caminhando para onde? Não sabe o destino. Mas ela não está mais com a sensação de padecer de crise. Busco uma visão. Consigo andar sozinha em largas planícies, está tudo aberto para mim. Tá? Passo é resoluto, eu estou forte. Os olhos dolorosos, a dor caminhando para onde? Mas estou andando, estou resoluto. Já voltei a ter senso de mim sai um movimento. Já não se apressava para casa. Possuíam um segredo, do qual as pessoas nunca poderiam partilhar. Isso é muito relevante. Ela própria pensou, só participaria da vida comum com algumas partículas de si mesma. Olha que espetáculo isso, gente. Algumas apenas, e não com a nova Tuda. A Tuda de hoje estaria sempre à margem. Ela participa da vida social, participará do jogo do pai, da mãe, da Amélia, das amigas, do isso, do aquilo, mas com uma partícula de si. Mas a Tuda como si está reservada, tá? Estaria reservada, tá? Revelações sucediam-se rápidas, acendendo repentinas e iluminando-a com pequenos raios. Isolada. Sentiu-se subitamente deprimida, sem apoio. Oscilação de potência, gente. Mesmo quando a gente fica forte, a potência pode oscilar. Tomara-se de um momento para outro sozinha. Vacilou, desesperada. Onde está mamãe? Não, mamãe não. Voltar para o escritório, procurar o ar divino da doutora, pedir-lhe que ela não abandonasse, que tinha medo, muito medo. Começa a subir, você faz parte do processo, está subindo, beleza, vou. De repente é uma força do passado, é uma força das vontades, porque é insegurança, gente.
Mesmo os fortes, mesmo os livres, livre não é quem não vacila na potência. Livre é aquele que tem uma constante de permanecer num fluxo constante e potente, mas não é que é isento de vacilação da potência, mas esse é o jogo que está acontecendo. Mas você já percebe a diferença entre o estado inicial da crise e agora já no meio de um confronto, no meio de uma atitude de confrontamento, tá? A partir de atitude própria. Mas a doutora vivia uma vida própria. Outra revelação. Ninguém saía inteiramente fora de si para ajudar. Olha que porrada novamente. Ninguém saía inteiramente fora de si para ajudar. Só volte aos 20 anos. Não empresto vestido, não empresto coisa nenhuma, você vive pedindo. Nem era possível ser compreendida. O que a Tura está compreendendo aqui? O esquema da jogatina egóica geral. A puberdade traz distúrbios. Essa menina não está passando bem, João. Aposto como as amígdalas. Ao seu modo, no ambiente familiar, ninguém saía inteiramente fora de si para ajudar. Não sai, estão buscando acomodações. Mas são outros que também estão isolados. Então essa própria vacilação que ela tem, eu vou lá me fundir com os outros, me aceita, mas os outros também são isolados. Tudo é uma grande mentirona dentro de um certo sentido. Perdão, senhorita, machuquei-a? Olha aqui, de repente uma grande ruptura no fluxo. Quase perdeu o equilíbrio com o choque. Ficou um instante atordoada. Não enxerga? O homem tinha dentes brancos pontudos. Não há de que, não foi nada. O rapaz se afastou com um ligeiro sorriso do rosto redondo. Ou seja, enquanto ela estava lá na sorveteria, que encontrou as meninas, tal, ela teve todo esse processo dentro do fluxo de consciência dela. Está lá, maturando, refletindo, concentrada, meditando, etc. Tal. De repente encosta o mundo de carne e osso. Machuquei, ali um esbarrão, alguma coisa assim. Abrindo os olhos, Tuda percebeu a rua cheia de sol. A brisa forte arrepiou-a. Que sorriso engraçado do homem. Lambeu o fiozinho do sorvete, como ninguém reparava, comeu a casquinha. Os homens de mãos sujas é que fazem casquinhas. Tudo. Franziu as sobrancelhas. Tem uma coisa mais prosaica. Tal. Diabo, não diga diabo, Tuda. A consciência, grilos falantes interiores. Tal. Diria o que quisesse. Comeria todas as casquinhas do mundo. Faria o que bem entendesse. Voltou a ficar forte. A força, quando passar por essa vacilação, ela retoma novamente. Para os fortes, e mais fortes ainda. Tá? Lembrou-se subitamente a doutora. Não, nem aos 20 anos. Aqui o processo de liberdade novamente se afirmando. Aos 20 anos seria uma mulher, caminhando sobre a planície desconhecida. Isso, eu não tenho medo. Tudo é crise. Sempre é crise. Porque aquela ideia sempre é movimento. Eu nunca sei exatamente como é. Sempre há risco. Uma mulher, o poder oculto dessa palavra, porque afinal pensou ela existia, acompanhou o pensamento e a sensação de que tinha um corpo seu, corpo que o homem olhara, uma alma sua, uma alma que a doutora tocara. O homem quis o corpo da moça e a doutora quis a alma. Mas é tudo meio umas grandes acomodações. Ninguém sai de si inteiramente para ajudar o outro, senão por interesse, etc. Olha o nível de clareza de consciência em que ela está aumentando. A partir de um processo de crise, de desorientação e tudo isso aí. O crescimento que ela está tendo aí. Apertou os lábios com firmeza, cheia de súbita violência. Eu lá preciso de doutora. Preciso de ninguém. Continua a andar apressada, palpitante, feroz de alegria. Espetacular. Essa catarse libertária. Na falta, o que ela concluiu aqui? Arrumar conselheiro? Ela até tentou e foi forte na tentativa. E viu que é muito difícil ter conselheiro. Sair de si para ajudar o outro. O problema das animosidades naturais entre as pessoas é que só os jovens escondem. Olha quanta coisa forte que está aqui. A rivalidade interna e a felicidade.
Ah, as pessoas não falam que eu sou infeliz, então eu sou, mas então não é esse o ponto? Ah, e no limite eu tô sozinha, agora eu tô ser resoluta e ando na planície e vou, e lá preciso de doutor, lá preciso de ninguém. Um que é meu corpo, outro que é minha alma. Forte demais, mas maravilhoso conto da Clarice Lispector. Isso seria a redenção, Vicente? Precisamente penso que não. Pelo menos de forma muito precisa. Num sentido amplo, sim. De certa forma, a redenção, o restabelecimento de uma conexão num grau mais alto. Isso falando em termos muito amplos. Mas tem uma ideia de culpa também, de purga de culpa. Uma pessoa que está em crise, às vezes tem algumas ideias de se sentir culpada porque está em crise. Mas no sentido muito acurado e preciso de redenção não é o caso. Porque ela não tem uma culpa, eu fiz uma coisa e agora eu tenho que meio que me restabelecer na ordem. Em grande estrutura, são farinhas da mesma família, que é a família da retomada da consciência, de um restabelecimento. Tem uma passagem aqui, eu vi que no mundo tem correspondente para mim. Isso tem elementos da redenção, mas nesse contexto muito amplo. Tá? Fale mais do terapeuta picareta que quer segurar o mazoca como fonte financeira. Eu tenho uma tese de terapias que tem que ser rápido. Claro, estou falando em termos muito gerais. Existe uma figura, falar em termos de mazoca pode ser até um pouco forte demais, tá? Mas falar em auxiliar mágico. Existe uma figura chamada auxiliar mágico. É legítimo a gente querer conselhos. Eu tenho conselheiros. Eu sinto eu tenho alguns conselheiros. Pouquíssimos. Mas tenho. E gente que vem me oferecer conselho, tem de milhares. Eu tenho alguns. Que na hora H eu vou lá buscar. São selecionados ao longo dos anos também. Inclusive o valor deles é que nenhum me se posiciona como auxiliar mágico. O auxiliar mágico, assim, eu não quero um conselho, eu quero alguém que resolva o meu problema. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Aquela hora, fica aqui, volta aos 20 anos, eu te arrumo um trabalho, eu vou cuidar de você. Eu vou ser seu auxiliar mágico. Não, eu posso te dar um conselho para você resolver seus problemas. Aqui na Casa da Crítica chega um monte. O que eu faço? Mas o que eu faço, como? Eu vou obedecer o que você mandar, professor Vicente. Mas na minha advocacia era muito mais, muito mais. O cara não quer um conselho jurídico, não quer entender uma coisa, não entender uma dinâmica para ele fazer algo por si. Não, ele quer que o advogado mandou, o advogado falou. Me pôr como um auxiliar mágico. Ele quer comprar um serviço de auxiliar mágico. E a gente chama, e se eu não for honesto, eu vendo. Se eu não for honesto, eu vendo. Isso mesmo. Eu vendo a dependência. O cara veio buscando uma dependência de um auxiliar mágico. E não uma liberdade. Ele veio buscar um vínculo de dependência para ficar sempre comigo. Ele me põe um dilema. E aí? Eu vou vender a dependência? Ou vou dizer, eu sou oferto algo libertário para você fazer isso aqui por um período, tal, te dou orientações, mas você vai ter que ir embora, cara. Você está entendendo? Ponto. Eu posso viver uma relação de auxiliar mágico, que é antessala numa relação sadomasoca. Mais comum que peixe no mar, hein? Mais comum que peixe no mar. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.